O Bellingham está jogando mal? Essa é uma discussão que vem aparecendo bastante depois da chegada do Mbappé no Real Madrid. Mas na minha opinião, essa não é a pergunta certa, porque eu não acho que o Bellingham tenha simplesmente piorado. Eu acho apenas que ele está sendo subaproveitado, e por diferentes técnicos. E existe um exemplo recente que ajuda a entender isso: a Copa de 2026 com a Inglaterra. Quando o Bellingham chegou ao Real Madrid em 2023, ele rapidamente mostrou uma característica que talvez seja uma das mais perigosas do seu jogo: a capacidade de chegar na área vindo de trás. Ele não precisava ficar preso ao meio campo, podia conduzir, aparecer entre as linhas e atacar os espaços deixados pelos atacantes, que na época eram Rodrigo e Vinícius Júnior. Os dois davam muita amplitude, o Vinícius atacava pela esquerda, o Rodrigo podia ocupar o lado direito e também circular pelo ataque. Isso criava espaço por dentro, e o Bellingham aproveitava justamente esse espaço. Ele chegava por trás, muitas vezes sem ser acompanhado, e aparecia em posições de finalização. Foi assim que ele marcou tantos gols e se tornou um dos principais jogadores do Real Madrid logo em sua primeira temporada, algo raro até. E então, o Real Madrid contratou o Kylian Mbappé. E obviamente você não pode contratar um jogador desse nível para limitar o que ele faz. O Mbappé gosta de partir da esquerda e atacar a área. Esse é um espaço que também era muito importante para o funcionamento do Vinícius. Com isso, o ataque do Real Madrid passou a ter ainda mais jogadores ocupando zonas ofensivas. E quem acabou precisando se adaptar? O Bellingham, porque ele é um jogador extremamente versátil. Ele pode construir, pode marcar, pode pressionar, pode jogar mais recuado, mas justamente por conseguir fazer tudo isso, ele também é um jogador que pode acabar sacrificando a característica que o tornava tão especial: a chegada na área. E é aqui que entra a Copa do Mundo de 2026. Na Inglaterra, o Bellingham teve um contexto diferente. A seleção conseguiu utilizar muito mais a capacidade dele de avançar e aparecer no último terço. Ele continuou participando da construção, mas também teve liberdade para atacar os espaços e chegar perto da área. Isso é importante, porque mostra que aquela característica não desapareceu, ela continua existindo. O Bellingham ainda tem a capacidade de ser um jogador muito perigoso quando recebe liberdade para avançar. Então quando você olha para a Inglaterra e depois olha para o Real Madrid, fica uma diferença clara. Não estamos necessariamente vendo um jogador pior, estamos vendo um jogador sendo colocado em situações diferentes. E eu quero deixar isso muito claro, não acho que o problema seja o Mbappé. Mas vamos analisar um pouco. O Mbappé claramente já mostrou na sua carreira ser um jogador bastante espaçoso dentro de um coletivo, que é uma das grandes características de um craque. Exemplo, o Cristiano Ronaldo, no Real Madrid contra o BBC, ele centralizava praticamente todas as chances do Real Madrid. O Mbappé na França é basicamente a mesma coisa. Vocês podem perceber a Copa do Mundo. O Dembélé rendeu num nível bem menor do que ele rendia no PSG para favorecer o protagonismo do Mbappé, assim fortalecendo a França, porque o Mbappé, como protagonista com a camisa da França, é um jogador muito mais perigoso. E também o problema é o encaixe, porque você tem Vinícius, tem Mbappé, tem Rodrigo e tem o Bellingham. E ainda existem outros jogadores que precisam encontrar espaço, só que o campo não aumenta. Não dá para todo mundo ocupar as mesmas zonas ofensivas ao mesmo tempo. E na minha opinião, acaba sendo um dos jogadores que mais precisou abrir mão de espaço para que o restante do ataque funcionasse. Ele está jogando mal? Para mim, um pouco sim e um pouco não. Essa é uma diferença importante. Dizer que o Bellingham está sendo subaproveitado não significa dizer que ele está jogando mal. Ele continua sendo um jogador extremamente completo, mas a gente pode comparar o impacto que ele teve na primeira temporada com agora. Ele fazia gols em clássicos, gols na Champions, e hoje em dia ele é um jogador que tem que fazer muito mais uma função defensiva. E se você for parar para ver, em questão defensiva, ele não é um destaque magnífico, assim como o Valverde. O Tchouaméni nem tanto, acho que ele não é um excelente primeiro volante, assim, do nível do Real Madrid. Mas a defesa claramente não é o ponto forte do Bellingham. O ponto forte do Bellingham é a criação de jogadas e fazer os seus gols. Mas o Real Madrid, nesse momento, ele é incompatível para ter tantas estrelas brilhando. Mas é claro que a gente consegue ver ainda no Bellingham que ele tem um bom porte físico, tem condução, tem técnica, tem capacidade de finalizar e ele ainda consegue atacar alguns espaços atualmente. Mas isso poderia claramente melhorar, né? O desafio agora é encontrar um equilíbrio. Não precisa tirar Mbappé, não precisa tirar Vinícius, não precisa colocar o Bellingham como atacante. Mas o fundamental de toda essa análise é que o Real Madrid lhe dê liberdade para ele conseguir fazer aquilo que ele realmente sabe fazer, que é a especialidade dele. Não ficar colocando ele para marcar outros atletas. Uma das grandes coisas que refletem isso é o momento defensivo do Real Madrid. Acredito que para primeiro ele pensar em fazer as estrelas ganharem seu real destaque, ele tem que arrumar o seu sistema defensivo. Todo mundo sabe que na última temporada, nas duas últimas temporadas, o sistema defensivo do Real Madrid foi uma peneira.
Todo mundo conseguia fazer gol no Real Madrid. A diferença era que o Real Madrid sempre teve um elenco muito forte e conseguia acabar virando jogos. Isso uma hora pode não dar certo. O seu atacante pode não estar num bom dia, o seu meio-campo não pode estar numa boa tarde, então por isso que é extremamente fundamental o coletivo estar bem. Porque se o coletivo, defensivamente e ofensivamente estiver bem, conseguindo trabalhar de forma coesa, não só o Mbappé fazendo todos os gols do time, aí o Bellingham vai começar a aparecer. Por isso que quando alguém diz que o Bellingham caiu depois da chegada do Mbappé, eu acho que a análise precisa ser mais profunda. Ele não necessariamente ficou pior. O time inteiro ficou pior. Não é claro por causa do Mbappé, porque o treinador ele tem a obrigação de conseguir fazer todo mundo jogar no seu melhor nível. E coisa que o Carlo Ancelotti na sua reta final não conseguiu fazer, Xabi Alonso não conseguiu fazer, até alguns momentos conseguiu, Arbeloa não conseguiu fazer, e esse é o grande desafio de José Mourinho. Ele tem a obrigação de fazer esse time jogar o máximo que ele pode jogar. Então, quando a gente pergunta se o Real Madrid está aproveitando realmente o Bellingham, a pergunta tem que ser feita para todos os outros jogadores de frente, com exceção do Mbappé. Real Madrid está aproveitando bem Rodrigo, Real Madrid está aproveitando bem Vinícius, Bellingham. O Valverde ele ainda consegue ter destaques, claramente. O Real Madrid consegue aproveitar bem, usar o melhor possível do Rudiger, do Haaland. Não, isso foi muito claro nas últimas temporadas. Mas isso é tudo que eu tenho pra falar nesse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal. Eu tenho outros vídeos muito interessantes nesse canal em relação ao futebol. Se vocês puderem dar uma olhada, eu agradeço desde já. E é isso, então. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final e um grande abraço.